E o presidente Lula anunciou hoje em Santo Amaro, na Bahia, a entrega de 2.745 unidades do Minha Casa Minha Vida e a retomada do programa. Na cidade baiana de Santo Amaro, Lula entregou 684 unidades do Minha Casa Minha Vida e anunciou novidades no programa, como o retorno da faixa 1, que antes contemplava famílias com renda bruta de R$ 1.800 e agora passa para até R$ 2.640. A intenção é que metade das unidades do programa sejam voltadas para a faixa 1. Famílias dessa faixa recebem subsídios entre 85% e 95% e não foram atendidas pelo Minha Casa Minha Vida nos últimos 4 anos. Outra novidade do programa, que tem como meta contratar 2 milhões de moradias até 2026, são a ampliação da inclusão da locação social, a inclusão de famílias em situação de rua e a possibilidade de adquirir moradia urbana usada. Além da entrega de unidades em Santo Amaro, o evento também aconteceu de forma online ao mesmo tempo em Contagem, Minas Gerais, com a presença do ministro Alexandre Silveira, onde foram entregues 600 unidades custando R$ 54 milhões. Em Lauro de Freitas, na Bahia, João Pessoa, na Paraíba e Aparecida de Goiânia, em Goiás, ministras do governo também estiveram presentes. No total, foram entregues nesta terça-feira 2.745 casas em 9 cidades de 6 estados. O investimento nessas entregas foi de R$ 206,9 milhões. Lula também anunciou a retomada de outras 5.562 obras em 5 cidades brasileiras, sendo 240 em Governador Valadares, Minas Gerais. Em 2023, devem ser retomadas as obras paralisadas de 37.500 casas do Minha Casa Minha Vida. Pedro Bonenberg, o Minha Casa Minha Vida é muito importante para milhares de brasileiros. Muitos, inclusive, dos que nos assistem, vivem em moradias financiadas pelo programa. Mas, infelizmente, Pedro, ainda há muitos brasileiros procurando espaço para morar e vivem de aluguel. Pois é, Elias, eu fiz um balanço aqui da importância do programa, inclusive programa que foi classificado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, como um exemplo para o mundo, o maior programa de habitação da história do país. Olha, começando pelos números, Elias, desde o lançamento em 2009 até 2016, que é o último balanço que nós temos, foram mais de 4.200.000 casas contratadas e quase 3 milhões de casas entregues pelo Minha Casa Minha Vida. Então, muitos brasileiros, milhões de brasileiros foram beneficiados pelo programa. Esse programa é importante do ponto de vista, na verdade, de vários aspectos. Começando talvez pela inclusão, Elias. Os dados do programa mostram que 46% das famílias recebiam Bolsa Família. Além disso, a maioria das pessoas era negra, né? Pessoas negras que receberam o direito à casa, até uma casa própria, algo muito relevante do ponto de vista da cidadania também, né? E que 70% dessas pessoas tinham uma renda familiar per capita de até R$ 800. Então, famílias que talvez sem o programa não tivessem condição de ter acesso à casa própria. É um programa importante também do ponto de vista da economia, Elias. O programa gerou muito dinheiro para o país na construção civil, para a geração de empregos também. Foram mais de 300 bilhões de reais que giraram no país durante os anos de operação do programa. Mais de 1.700.000 empregos gerados também na construção civil. A gente pode destacar também a proteção às mulheres gerada pelo programa. É um programa que colocava as mulheres como chefes das famílias e que elas teriam direito à moradia, às casas, em caso de divórcio. Então, dando um pouco mais de segurança para as mulheres, o que contribui também para a defesa dos direitos das mulheres no país. Outro aspecto importante é em relação às questões sociais, né, Elias? Nós temos um país de uma desigualdade muito relevante e ainda hoje os dados de 2022 do IPEA mostram que são 281 mil pessoas
em situação de rua aqui no Brasil. Além disso, 5.900.000 pessoas de déficit habitacional, então faltam quase 6 milhões de casas no país para que as pessoas tenham acesso a essas residências. Os dados de 2019 do IBGE mostram que são quase 25 milhões de habitantes aqui no país que vivem em situação de inadequação, ou seja, vivendo em situação irregular, então muito ainda precisa ser feito. Só para encerrar esse assunto, Elias, eu acho importante compartilhar esse relato de hoje. Hoje eu passei o dia todo em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, cobrindo mais um desastre causado pelas chuvas. Muitas pessoas morreram hoje devido a desmoronamento de casas, pessoas que vivem em áreas de risco. Então, além de tantas pessoas sem casa, aquelas também que vivem por não terem condições em áreas de risco acabam morrendo, né, nessas regiões devido a essa situação. Por isso, uma política habitacional forte é extremamente importante para melhorar as condições de vida das pessoas, não só na parte da igualdade social, mas também para garantir a vida. Muitas pessoas vêm perdendo a vida devido a essa situação de irregularidade nas áreas de risco. Elias. Pois é, Pedro, e olha, eu também quero fazer um alerta aqui, um alerta muito importante, porque na maioria das vezes, Pedro, são pessoas que vivem, como você bem disse, em áreas totalmente desprovidas de qualquer estrutura, mas muitas inclusive estão em periferias das grandes cidades, estão em favelas. E olha, Pedro, eu tenho realmente ainda um aspecto a dizer isso, porque eu sou de um bairro de periferia e eu vivencio isso constantemente. Já vivenciei muitas das vezes perda de pessoas, vizinhos que perderam tudo, enchentes, colegas que acabaram também tendo aí a vida quase aí realmente tirada por conta de problemas e desastres naturais. Então, mais uma vez, fico alerta. Quando se fala muito em periferia ou em favela, na maioria das vezes mostra um local maravilhoso, bonito, lindo, mas olha, a situação não é bem assim. E o Minha Casa Minha Vida tem aí a obrigação de corrigir esses problemas, corrigir essas falhas e também trazer estrutura digna de moradia a pessoas que não tiveram condições, claro, de ter uma casa melhor, de ter também uma vida mais tranquila, vivendo em um local adequado. E olha que nós não estamos pedindo muito, né? É apenas o ajuste realmente de um programa que ajudou e ajuda ainda milhares de pessoas pelo país. Pedro, muito obrigado pelas informações, uma ótima noite para você.